candidatos. E o entrevistado de hoje é o candidato Rogério Calazans, do Avante. Ele já está aqui e eu já vou fazer também a primeira pergunta ao Rogério Calazans. Primeira pergunta de saúde. No seu plano de governo, o senhor fala em transformar Maringá no maior polo do Brasil em especialidade de terapias alternativas. Quais seriam essas terapias alternativas e como é que o senhor vai fazer isso? Primeiro, boa tarde, Salsicha. Boa tarde a todos vocês que nos assistem. Um alô especial para a minha vice, a Lu Peder, que é psicóloga, psicopedagoga, né, pastora, que está comigo. Um abraço para a Cida Carroceira, que está aqui me acompanhando também. E o tema de saúde, Salsicha, é muito importante. Nós precisamos primeiro restituir a verdade em Maringá. Gente, vocês sabiam que o orçamento enviado pelo prefeito para a Câmara Municipal de 2021 tem a previsão de 70 milhões de reais a menos para a saúde? Essa é a Maringá da realidade. 70 milhões a menos de saúde a partir de 2021, no orçamento que foi apresentado agora e está em tramitação na Câmara Municipal. Não dá para ficar assim. Nós temos que cuidar da saúde, não da doença. Eu tive Covid, por exemplo, e passei muito bem o meu período porque eu cuidei da minha imunidade e porque, enquanto eu estava no isolamento, eu recebi tratamento com ozonioterapia. É um tratamento eficaz, aprovado em várias partes do mundo, que nós vamos colocar à disposição da população na rede pública municipal. Então, os postos de saúde vão oferecer terapias para a nossa população, como é o caso da ozonioterapia, e também eu vou oferecer isso na terceira UPA que eu vou abrir lá no Jardim Olímpico para atender a população de Iguatemi, de São Domingos e toda a região leste da nossa cidade. Tá aí, vamos a mais uma pergunta ao candidato. Pergunta agora do setor de transporte público. O senhor coloca o transporte público de Maringá como um dos maiores gargalos aqui da cidade, mas reconhece também a dificuldade do eventual quebra de contrato. Sua intenção seria cumprir o contrato, mas então qual seria a sua relação, claro, da administração do senhor com a empresa TCCC? Você vai garantir um transporte de qualidade para a população? Gente, nós precisamos aqui, de novo, parar de enganar o povo. Tem muita firula com isso. Há muitos anos que nós escutamos a conversa da quebra do contrato com a TCCC, de problema de monopólio, e a verdade é que nada se resolve. O problema, na verdade, não é a empresa que presta o serviço, o problema é deixar a empresa mandar. E o problema foi a licitação que fizeram também em 2011. Tem muitos candidatos que participaram dessa licitação e que estão agora nas eleições de 2020 e que concedeu esse serviço para 20 anos prorrogáveis por mais 20. Eu vou criar o Conselho Municipal de Transporte, para que a população que mora nos bairros decida a quantidade de linhas que vai passar pelo bairro e também decida, aprove a política de reajuste. É o povo que sabe o que precisa. Eu não vou deixar a empresa mandar. Quem vai mandar no transporte público em Maringá, na minha gestão, vai ser a população por meio desse conselho, até o momento em que a empresa vai chegar para a prefeitura e falar assim: não consigo mais cumprir o contrato, vai pedir a rescisão amigável, porque não dá para forçar uma rescisão unilateral, porque Londrina fez isso e o município foi condenado a pagar 90 milhões de reais de multa. Então, precisamos melhorar o transporte, controlar a empresa, mas fazer isso com inteligência. Vamos a mais uma pergunta ao candidato Rogério Calazans. Pergunta agora do setor de economia. O seu projeto fala de requalificação de todo o comércio de Maringá para o atendimento de novas demandas. Quais seriam essas requalificações aí? Como seria isso na prática? Veja bem, Salsicha, e toda a população que nos assiste, nós tivemos no último período 9.500 pedidos de seguro-desemprego em Maringá. São 9.500 pessoas que foram desempregadas, estão recebendo o seguro-desemprego, mas daqui 2 meses não vão receber mais. E essa grande quantidade de desempregados se deu por conta da política desastrosa de fechamento do comércio que foi implementado pela atual gestão aqui em Maringá. Agora nós precisamos requalificar o nosso microempresário. Por exemplo, é evidente que agora a população compra mais pela internet. Nem toda microempresa está preparada para isso. Você sabia, Salsicha, que a lei federal ela autoriza o microempresário a formar consórcios para participar das licitações? Eu quero fechar a porta da prefeitura quando eu entrar, cessar todo o gasto, cessar todas as compras, até fazer a qualificação dos nossos microempresários para que eles participem de forma consorciada das licitações, de modo que nós possamos fazer com que o dinheiro da prefeitura fique no próprio comércio de Maringá para gerar emprego para a nossa população. E o que fazer para salvar os pequenos que estão quebrando?
desburocratizar imediatamente a prefeitura, acabar com essa burocracia pesada. Hoje a prefeitura ela vai lá e inviabiliza um comércio, por exemplo, por conta de meio centímetro de porta, meio centímetro de rampa, qualquer coisa fecha o comércio. Nós vamos criar o marco regulatório da liberdade econômica aqui para incentivar essa população, para que eles possam trabalhar independente de licenciamento, uma vez que são fundamental para poder abraçar essas 9.500 pessoas que ficaram desempregadas aqui. Vamos a mais uma pergunta ao candidato. Pergunta agora... Opa, caiu aqui, mas já peguei. Pergunta do setor de trânsito. O senhor disse que irá incentivar o uso de novos modais de transporte. Cita o crescimento do uso de bicicleta elétrica no seu plano de governo. Como garantir a harmonia e segurança dos usuários de diferentes modais em Maringá? Isso é extremamente importante, gente. Por exemplo, a bicicleta elétrica é o modal que mais cresceu nos Estados Unidos e não cresce tanto no Brasil, porque o preço da bicicleta elétrica aqui é muito caro, é muito longe da realidade do povo brasileiro. Mas nós temos 2 cursos de engenharia mecânica aqui em Maringá. Nós vamos coordenar a produção científica das universidades para que esses cursos de engenharia mecânica possam produzir tecnologia da bicicleta elétrica para vender essa bicicleta elétrica a preço mais acessível para a nossa população. Vou readequar as nossas ciclovias para que a gente tenha, de tempo em tempo, em determinada distância, pontos para que essas bicicletas elétricas e os patinetes elétricos sejam recarregados, esses pontos também abastecidos por placas de energia solar. E um detalhe, você que mora aí na Kakogawa, eu vou acabar com o corredor da Kakogawa, transformar em ciclovia, vou acabar com o corredor da Morangueira, vou transformar a Morangueira numa grande avenida com 3 faixas de cada lado e vou acabar com esses terminais inúteis que foram feitos aí na Morangueira e na Kakogawa e transformar em base fixa da Guarda Municipal para garantir segurança para você que mora aí na região. Vamos a mais uma pergunta ao candidato. Pergunta agora do setor de mobilidade urbana. No setor de mobilidade urbana, o seu plano de governo cita a necessidade de investir em novos modais de transporte. Quais seriam esses modais e como é que você vai fazer para virar realidade? Bom, eu comecei já falando que vou acabar com esses corredores aqui da Kakogawa. Outra coisa, nós vamos também fazer uma conversão para que aquelas áreas, Salsicha, que fica no centro da cidade, sobretudo, que serve para carga e descarga, nós vamos regulamentar o horário de carga e descarga e vamos transformar essas áreas em áreas de embarque e desembarque, para que os aplicativos, todos os aplicativos de trânsito aí, e também os táxis possam usar. E assim nós vamos incentivar a população a também usar esses modais, porque hoje é um modal muito usado. E as pessoas têm dificuldade. Os motoristas de aplicativos são multados, porque não podem parar na fila dupla, são multados quando param lá no aeroporto. Então, nós vamos fazer com que essas áreas de carga e descarga sejam usadas para embarque e desembarque, de modo que a população vai poder usar os aplicativos e o táxi também, tendo segurança de parar num local seguro e o motorista vai ter a segurança de que não vai ser multado quando tiver que levar um passageiro até o centro da cidade. O senhor tem ainda 2 minutos e meio, vou fazer mais uma pergunta ao senhor. Pergunta agora sobre emprego. O senhor propõe a criação de um plano municipal emergencial para a geração de emprego e recuperação de renda aqui na cidade. O senhor poderia detalhar como é que vai ser esse plano? Claro, com muito prazer. Primeiro, eu vou criar o Conselho Municipal de Retomada Econômica. Esse conselho vai ser composto por representantes dos trabalhadores da cidade, representantes do comércio, representantes do empresariado em geral, e ele vai decidir a nossa política de desoneração. O que é desoneração? Incentivo fiscal. Gente, pensem, por exemplo, o caso dos nossos distritos, Floriano e Iguatemi. Lá em Floriano, por exemplo, o povo não tem sequer uma lotérica para pagar conta, não tem agência bancária, é uma dificuldade. Eu vou criar uma legislação que vai dar incentivo tributário para as empresas se instalarem lá em Floriano e para outras empresas se instalarem lá em Iguatemi. Nós vamos gerar emprego e renda lá nesses locais para que a população possa ficar lá e, naturalmente, vai levar desenvolvimento para os nossos distritos, porque tendo empresa, tendo emprego, a lotérica vai, o banco vai e gera desenvolvimento sem depender de político que pensa que é dono do local. Agora o senhor tem 1 minuto e 25 para usar para as considerações finais e pedir o voto do eleitor também. Pessoal, eu quero agora, primeiro, agradecer o Salsicha, agradecer Carrique por essa oportunidade e quero pedir o seu voto. Nós estamos crescendo, não caia em fake news de pesquisa eleitoral. Nós estamos crescendo e eu tenho capacidade para ser prefeito de Maringá, eu estou preparado para ser prefeito de Maringá. Vamos restabelecer a verdade. A verdade da nossa cidade é que hoje está gastando praticamente 6 milhões de reais para fazer uma pista emborrachada no Parque do Ingá, enquanto os bairros estão abandonados. Eu vou fazer a UPA lá no Jardim Olímpico para atender a população de São Domingos, a população de Iguatemi.
eu vou estabelecer um padrão assemelhado ao cívico-militar em todas as escolas da rede pública municipal. Na nossa gestão, aluno é aluno, professor é professor, diretor é diretor. Eu prefiro um aluno, adolescente de 10, 11 anos de idade, limpando uma quadra nas nossas escolas municipais, aprendendo sobre responsabilidade da sua conduta, do que ele depois, com 20 anos, tendo que responder dentro de uma delegacia. Nós vamos resgatar princípios. Eu e a Lupédia, nós somos cristãos, nós vamos trabalhar com uma conduta principiológica, porque nós entendemos que o simples fato de termos um prefeito e uma vice-prefeita que cumpre princípios já é capaz de levar a nossa cidade a uma grande prosperidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E pensa bem, vamos sair da mentira que estão pregando aí, dizendo que vão pagar R$ 1.200 para a mãe ficar em casa. Isso é mentira, isso não é verdade. É tão mentira quanto o orçamento da saúde para o ano que vem. Muito obrigado ao candidato pela participação. Aí, Rogério Calazans